Olá, amigos, sejam muito bem-vindos à nossa leitura do dia de hoje, nessa playlist que tem como título O Livro da Esperança, onde realizamos as leituras trazidas pelo nobre Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, mensagens de esclarecimento, de consolo, de entendimento melhor das nossas vidas. Por isso, sempre agradecemos a Deus pelas bênçãos da vida, pelas bênçãos das oportunidades que Ele nos proporciona, das lições que nos chegam para nos preparar, para fortalecer nossas asas para voos cada vez mais altos. Hoje iremos fazer a leitura da mensagem 42 do livro, que tem como título Nas Sendas do Mundo, que Emmanuel nos traz o Evangelho de Mateus, sua anotação no capítulo 6, versículo 19, em que Jesus nos diz: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Após, Emmanuel nos traz mais uma mensagem, tendo como base o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. O item 10 é o último item deste capítulo, que é uma instrução do Espírito Paulo, e essa instrução inicia assim: fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na afirmativa, fora da caridade não há salvação, encerram-se os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a houverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra da promissão. E a partir desse momento, então, vamos fazer a leitura que Emmanuel nos trouxe, quando ele nos diz assim: Deus, que nos auxilia sempre, nos permite possuir para que aprendamos também a auxiliar. Deus ajuda o homem pelo próprio homem. Habitualmente atraímos a riqueza e supomos detê-la para sempre, adornando-nos com as facilidades que o ouro proporciona. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as posses exteriores, e se algo nos fica, será simplesmente a plantação das migalhas de amor que houvermos distribuído, creditadas em nosso nome pela alegria, ainda mesmo precária e momentânea, daqueles que nos fizeram a bondade de recebê-las. Via de regra, amontoamos títulos de poder e admitimos-nos donos deles, enfeitando-nos com as vantagens que a influência prodigaliza. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as primazias de convenção, e se algo fica, será simplesmente o saldo dos pequenos favores que houvermos articulados, mantidos em nosso nome pelo alívio, ainda mesmo insignificante e despercebido, daqueles que nos fizeram a gentileza de aceitar-nos os impulsos fraternos. Geralmente repetimos frases santificantes, crendo-as definitivamente incorporadas
ao nosso patrimônio espiritual, ornando-nos com o prestígio que a frase brilhante atribui. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as ilusões. E se algo nos fica, será simplesmente a estreita coleção dos benefícios que houvermos feito, assinalados em nosso nome, pelo conforto, ainda mesmo ligeiro e desconhecido, daquele que nos deram a oportunidade a singelos ensaios de elevação. Serve onde estiveres e como puderes, nos moldes da consciência tranquila. Caridade não é tão somente a divina virtude, é também um sistema contábil do universo que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Por isso que ele sempre nos fala daqueles que nos deram a oportunidade de aceitar o tão pouco que tínhamos. Nós agradecemos a essas criaturas, que pela bondade delas, no recebimento que elas fizeram, é que pode ter ficado alguma coisa na contabilidade divina. O restante das ilusões ficam mesmo, nas fronteiras da morte, que Emmanuel vai nos chamar aqui de alfândega. Quando a gente vai viajar, o que podemos carregar para um outro lugar? O que não se pode carregar fica ali apreendido. Então ele nos diz, um dia, nas alfândegas da morte, toda a bagagem daquilo de que não necessites ser-te-á confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão que recolhas com aviltados juros de alegria tudo o que destes do que és, do que fazes, do que sabes e do que tens, em socorro dos outros, transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma, que te assegurarão amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Não digas assim que a propriedade não existe ou que não vale dispor disso ou daquilo. Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos o que damos, o que ofertamos de nós mesmos, que é dividir a concessão, a oportunidade que Deus nos deu. Interessante esse tema da alfândega da morte, E como Emmanuel fala, nas sendas do mundo, nas estradas do mundo, tudo aquilo que não se faz necessário no plano espiritual pertence ao campo das ilusões, ao momento reencarnatório. E realmente o que nós iremos levar. Tudo aquilo que conquistarmos de verdadeiro, de oferecimento, de doação ao outro. Para nós encerrarmos esse estudo, nós nos recordamos aqui do capítulo 2 do Evangelho, Meu Reino Não É Deste Mundo, o item 8, que é o último item desse capítulo, que é uma mensagem de uma rainha de França. Essa mensagem foi em Havre, em 1863. E eu peço a licença para lê-la, porque ela, como se ela fechasse melhor esse entendimento. Ela assim nos disse, esse Espírito: quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não o compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada.
E, como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi, acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinha sangue nobre. Nesse momento eu compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Inutilidade. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores, a porta estreita e a porta larga, a perdição. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. A prece é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueça, uma rainha de França. Então, nesse momento, podemos, ao pedido dessa mensagem, não somente a essa alma, mas a tantas outras, assim como nós, que nos equivocamos no campo das ilusões. Nos perdemos correndo atrás de portas largas, do menor esforço, de bens dourados, brilhantes, querendo sermos servidos e acreditando que as posições elevadas nos dariam alguma carteirada no plano espiritual. E percebemos que não é nada disso. Quantas pessoas buscam saber com os médiuns se elas foram uma rainha, uma condessa, um príncipe? Ninguém pergunta se foi um operário, uma lavadeira, um porteiro. Nós estamos ainda muito equivocados com as aparências. Por isso é bom quando chega a desilusão, como chegou para esse espírito. Porque ali, quando ela perde, ela tem a desilusão, ela perde a ilusão. E percebe o que realmente é importante no reino de Deus. A caridade e a humildade. Que possamos pedir a Deus misericórdia sempre para todos esses espíritos. Que eles consigam, assim como nós,
separar o joio do trigo, separar o que são bens materiais do que são bens espirituais, do que é terreno, passageiro, do que é eterno e imperecível, do que realmente nos importa ter para levarmos junto conosco. Uma lágrima que tenhamos secado de alguém pelo consolo que nos deu essa oportunidade, um esclarecimento, um momento de alegria. Tudo isso são doações que já temos condições de realizar. É isso que ficará dentro da nossa bagagem moral. E isso é que iremos carregar para as futuras reencarnações. Por isso dizemos, somos herdeiros de nós mesmos. Somos herdeiros dessa bagagem de coisas boas ou de coisas ruins. Que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, como Jesus nos ensinou. Que Deus nos ampare a todos com esse sentimento maior e que possamos a cada dia, Senhor, em cada momento, observar as oportunidades que nos proporciona de sermos úteis, de sermos caridosos e que não percamos, Senhor, nunca mais essas oportunidades benditas ao nosso espírito imortal. Muita paz, muitas oportunidades novas para todos aqueles que se perderam nos labirintos da ilusão. Graças a Deus.